Zacarias capítulo 4, o versículo de número 1. Quantos acharam, digam glória a Deus. Ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como a um homem que desperta do seu sono. E me perguntou, que vês? E respondi, olho e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas. E há 7 canudos em que se unem as lâmpadas que estão em cima dele. E juntos a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e uma outra à esquerda. E então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? E no verso 5, respondeu-me o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, meu senhor. E o anjo, e ele me respondeu, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força e nem por poder, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Irmãos, essa palavra, ela fala a respeito da frequência do espírito. Você sabia que existem frequências sonoras, frequências de rádio passando por esse local aqui agora mesmo? Existem ondas sonoras aqui, ondas de rádio, ondas de internet, então passando por esse local. Mas para que essas ondas elas possam ser sintonizadas, você precisa ter uma antena adequada. Você precisa sintonizar corretamente a frequência, para que você possa receber aquilo que para que você possa receber essas ondas, Seja para você ouvir, seja para você poder navegar na internet. Então, tudo isso flui aqui nesse lugar. E da mesma maneira, existe uma frequência espiritual. Existe uma frequência onde nós devemos andar. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Porque para muitos de nós, para muitas pessoas, ficar preocupado e ansioso é algo que já é normal. É algo que virou costume, virou tradição ser uma pessoa ansiosa. Ser uma pessoa que está o tempo todo preocupada, com medo de que algo ruim aconteça. É algo que já virou rotina, já virou algo costumeiro. Mas esse estilo de vida, ele é um estilo de vida que vai aos poucos, vai nos destruindo por dentro, que vai nos atrapalhando a viver aquilo que Deus tem para nós. Porque Deus, ele tem, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade de Deus para você não é você viver preocupado e ansioso, não é a ansiedade. A vontade de Deus para você não é a opressão, porque uma pessoa que vive ansiosa, ela, por si só, ela já é uma pessoa opressa. Ela já é uma pessoa que está sendo influenciada por demônios. Porque ela não consegue se acalmar no meio da circunstância. Ela não consegue entender que existe uma provisão para ela. E existe uma provisão para você nesses dias. Existe um suprimento para você. Só que por causa desse estilo de vida, muitas vezes nós não conseguimos receber aquilo que Deus tem para nós, que é a sua vontade boa, agradável e perfeita. É por isso que a Bíblia fala, olha, transformai-vos pela renovação da sua mente. Porque nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos um corpo, amém? Quem já fez o cursão aqui? Então, se você fez o cursão, você sabe disso. Você é espírito. O seu espírito, ele nasceu de novo. O seu espírito, ele recebeu uma nova vida. Você estava morto no seu espírito, mas quando você se converteu, você se tornou uma nova criatura. Você recebeu vida no seu espírito. Mas a sua alma, ela já estava lá. Quando você recebeu a vida no espírito, você ainda tinha uma alma lá dentro. Dentro de você tinha uma alma que tem a mente, tem a sua vontade e tem as suas emoções. Existem pessoas que vivem o tempo todo com as suas emoções à flor da pele. É um mix de emoções. Tem hora que ela está muito triste, aí ela chega a ficar até depressiva. Tem hora que ela está muito alegre, ela fica muito eufórica. Tem hora que está muito almático. Já viu o crente almático? Você já ouviu falar dessa expressão? Quem que já ouviu essa expressão? O almático, ele é o seguinte, ele, dependendo do que você falar com ele, ele já fica chateado, já fecha com você, ele não quer saber, nem quer olhar na sua cara mais. Igual, às vezes acontece com alguns irmãos
às vezes é chamada a atenção, aí já ficam umas 2, 3 semanas sem ir no culto, sem ir na célula, né? Então a gente fica chateado. Então a gente chama ele de almático. Agora, existem pessoas que estão o tempo todo no nível da mente. Então eu já falei de 2 coisas aqui, já falei que tem a mente, tem a vontade e tem as emoções. Então, as suas emoções, elas vão ser controladas, da mesma maneira que a sua vontade. Então, tem coisas que você não vai conseguir fazer. Você não pode fazer apesar de querer fazer. Então, nesses dias de jejum, você está aprendendo a controlar a sua vontade, amém? Se você antes comia em determinadas coisas, agora você não vai comer mais. Se você não fazia determinadas coisas, você não vai fazer mais nesses dias, porque a sua vontade está sendo dominada pelo seu espírito. A sua vontade ela está sendo controlada, porque você não vive de acordo com as suas vontades. Dá vontade de dormir? Dá. Mas se você precisa acordar para trabalhar, você tem que acordar e trabalhar. Dá vontade de ficar o dia todo vendo Netflix, nesse dia nublado. Mas só que você não é conduzido pela sua vontade. Então, por isso que você vem no culto, para receber a palavra de Deus como alimento. Agora, existem pessoas que elas estão no nível da mente. O que é uma pessoa que vive no nível da mente? Ela tenta raciocinalizar tudo. Eu tenho que inventar uma palavra aqui, nem sei se essa palavra existe. Racionalizar, vamos colocar assim, obrigado. Então, ela traz tudo para o nível da mente. Ela não consegue viver fora da caixa. Existe uma caixa que é a sua mente. E o que você aprendeu, você usa para poder conduzir a sua vida. Então, se você aprendeu algo ali ao longo da sua vida, se você é uma pessoa vivida, logo você vai tentar, ali, naquela circunstância, achar uma solução para o seu problema dentro daquela caixinha. E aquela caixinha é chamada de mente. Tem pessoas que vivem no nível da mente. Agora, o que é uma pessoa que vive no nível do espírito? Ela é uma pessoa que pensa fora da caixa. Ou seja, ela sabe que existem coisas que a sua mente não vai conseguir resolver. É necessário que tenha um socorro do céu. Existe um socorro do alto, o socorro de Deus, que vem para a sua vida. Agora, quando a pessoa está no nível da mente, ela está pensando na caixa, pensando dentro da caixa, ela não acha a solução para o problema dentro da caixa, como que essa pessoa vai ficar? Ansiosa. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque Deus ele não chamou você para viver no nível da mente. Deus chamou você para viver pensando as coisas do alto. Deus chamou você para entender que a sua provisão, ela não vem do seu financeiro, não vem do seu trabalho, não vem do suor do seu rosto, não vem da força do seu braço. O texto aqui ele está dizendo que não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Aqui, o texto aqui está sendo o mais claro possível. Não vai ser por força. Tem coisa que, tem porta que se você forçar, você não vai conseguir abrir. Tem áreas da sua vida que precisam de portas abertas. Mas se você vive pensando dentro da caixa, você vai tentar forçar a porta e a porta não vai se abrir. Você precisa de algo, de um recurso superior. Você precisa de um recurso externo, o recurso do céu. Você precisa da provisão do alto para você, porque você mesmo já não é capaz de se suprir. Você mesmo já não é capaz de trazer ali a solução para os seus problemas. Então, por isso que o Espírito Santo é que ele está falando, olha, mas tudo é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É que ele está trazendo uma chancela para nós. O Senhor dos Exércitos é que ele está falando o seguinte, tem guerra que você não vai conseguir vencer, a não ser pelo Espírito. Tem guerra que você não vai conseguir vencer, que você não vai conseguir tomar posse da vitória, se não for pelo seu Espírito. A sua mente, ela é incapaz. A sua mente, ela não tem condição de vencer essa batalha. Desista. É isso que o texto aqui está falando. Existem coisas que estão no nível do Espírito. E Deus, ele está nos chamando nesses dias de jejum para viver e para batalhar no nível do Espírito. É por isso que existem castas de demônios que elas só saem por meio da oração e do jejum. Porque você precisa discernir de onde vem o ataque. Existem ataques na nossa mente que a gente não consegue discernir de onde que vem. Às vezes está tudo bem, o financeiro está ok, o casamento está ok, mas a gente está ali aflito, está angustiado. Já viu que tem dia que a gente acorda já aflito?
a gente já acorda sem saber porquê, mas a gente já acorda com os nervos à flor da pele, a gente já acorda angustiado. Mas aí quando você está no nível do Espírito, o próprio Espírito Santo vai falar com você aonde que você está sendo atacado, e ele mesmo te guarda. Né? Tem muitas pessoas que vivem o estresse como se fosse um hábito, né? Uma rotina. Né? E existem hábitos que são destrutivos. Tem pessoas que têm um hábito de fazer caminhada, não tem? Fazer uma caminhada, vai lá no corguinho, vai lá fazer uma caminhada ao redor do quarteirão. Existem hábitos que são saudáveis. O hábito de comer ali verduras, frutas, o hábito de comer corretamente, de evitar determinados alimentos. Existem hábitos que são muito bons, mas existem hábitos que são destrutivos para você. E o estresse é um hábito destrutivo. Talvez você não sabe, mas o estresse, ele vira um hábito. Tem pessoa que ela só consegue funcionar na base do estresse. Ela só consegue funcionar se ela tiver com os nervos à flor da pele. Só funciona na base da pressão. E Deus não chamou você para viver dessa forma. O sangue de Jesus, ele é poderoso, inclusive, para quebrar todo o hábito destrutivo da sua vida. O sangue de Jesus, ele veio para que você possa viver uma vida em paz. Existem pessoas que são ansiosas ocasionalmente. De vez em quando está ansioso, de vez em quando está preocupado. Mas tem pessoas que são viciadas em ficar ansiosas. Ela não consegue ficar sem a ansiedade dela. É como se fosse um bezerrinho de ouro. Ela fica ansiosa. A vida dela é uma ansiedade. Se ela não tiver ansiosa, aí ela vai ficar mais preocupada ainda, porque ela vai pensar, peraí, está tudo muito tranquilo. É igual, certa vez eu ouvi uma frase terrível, né? Que é muito riso, muito choro. Então, a frase aí, inclusive da minha, vou colocar minha sogra, né? A mãe da minha sogra fala isso, né? Fala, cuidado que quando tem muito riso, tem muito choro. É gente que pensa o seguinte: toma cuidado quando tiver tudo bem, porque daqui a pouco vai vir uma coisa que vai te fazer chorar. Você já viu que tem gente que vive o tempo todo procurando problema na vida? Procurando ocasiões onde a qualquer momento ela vai ser frustrada, a qualquer momento ela vai ser prejudicada, a qualquer momento alguém vai apunhalar ela pelas costas. É gente que não confia em ninguém. É gente que o tempo todo fica pensando, nossa, mas tá tudo muito bom. Deus chamou você para viver uma vida em paz, meu irmão. Uma vida de descanso. Esse texto que nós lemos de Zacarias, vou falar um pouco dele para você. Zacarias aqui, ele teve uma visão onde vinham tubos de ouro do céu para a terra. E nesses tubos de ouro fluía um azeite. E esse azeite era a provisão para o povo de Deus. Porque o azeite na Bíblia fala da unção. Então você vai perceber aqui, igual o texto está falando, que existiam duas oliveiras, né? E uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então o vaso de azeite, ele jorrava naqueles tubos de ouro e eles jorravam sobre o povo de Israel. É isso que o texto de Zacarias 4 está dizendo. O anjo estava dando essa visão para Zacarias. E o que isso significa? Significa que a provisão que você precisa, ela vem do céu. A provisão que você necessita, ela não está nas suas mãos, mas ela vem de Deus. Ainda que você trabalhe, a sua provisão vem do Senhor. A provisão para o povo aqui vinha direto do céu. A unção de Deus vinha aqui do céu. A unção de Deus, ela não está na sua força. Não está na violência com a qual você tenta desempenhar sobre a porta que você quer abrir. Mas está no descanso. Está no descanso de Deus. Aí eu queria que você abrisse comigo em Isaías 30, verso 15. Isaías 30, verso 15. A Bíblia fala que porque assim diz o Senhor Santo de Israel, em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Olha o que esse texto está falando. O Senhor aqui, ele estava recomendando que houvesse descanso. Deus, ele recomenda para você e ele te orienta, ele te dá uma ordem. Descanse. Vai ser no seu sossego, vai ser no seu descanso que vai estar a sua salvação. Não importa o quanto ansioso você fique, você precisa descansar para ser salvo. Porque a salvação ela vem pela graça mediante a fé. A salvação não vem pela sua força.
Agora, olha o que o texto continua dizendo. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Fala assim comigo. Na tranquilidade e na minha confiança está a minha força. O texto está falando isso com todas as letras. Se você precisa ser fortalecido esses dias, então fique tranquilo e sossegado. Viva no descanso, porque aí você vai ser uma pessoa fortalecida. Então a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pô, mas como que o poder de Deus vai se manifestar? É quando você está em paz, é quando você está no descanso. O poder de Deus é a unção. Você sabe o que é a unção? A unção é a capacitação sobrenatural de Deus. É aquilo que você não consegue fazer. Se para você é impossível descansar, significa que você precisa de um recurso celestial para descansar. Por isso é que o texto fala, em Hebreus 4, para você poder se esforçar para entrar no descanso. Porque é difícil entrar no descanso quando está tudo desmoronando ao seu redor. É muito difícil. Mas o texto está falando, olha, na tranquilidade e na confiança é que vai estar a sua força. Agora, voltando para Zacarias 4, o texto estava dizendo, olha, existem tubos de ouro fluindo azeite para o povo de Deus. Mas agora, por que muitos cristãos não desfrutam dessa unção? Não desfrutam da força de Deus, do poder de Deus, não desfrutam da unção de Deus, por causa da ansiedade. Porque a ansiedade, ela impede que esses tubos fluam na sua vida. Quando você está ansioso, você impede que a unção de Deus se manifeste. Porque o ansioso, ele tenta ter tudo nas próprias mãos. Se você vive ansioso, você vive, é igual eu falei no início, você fica tentando vasculhar na sua mente uma solução para o seu problema. E aí a sua mente, ela vai ter um sinal de alerta, um alerta vermelho lá na sua cabeça, e que você fica angustiado. Você quer resolver o problema, mas não consegue. Você quer pagar a conta, mas você não tem dinheiro para pagar. Não tem o dinheiro na sua carteira. A sua conta já está no negativo. Está devendo até a taxa do banco. Então, é o momento de você entregar para Deus e falar, Deus, eu não consigo fazer. Eu preciso que o Senhor faça por mim. Aí é que entra a unção do céu. Porque a unção é a capacitação de Deus. É Deus te suprindo. É Deus fazendo tudo para quem não merece nada. Então você não merece o azeite fluindo na sua vida. Mas quando você descansa em Deus, aí você é fortalecido para fazer coisas que você era que para a sua força era impossível de você realizar. Deus chama você nesses dias para executar coisas que para você são impossíveis. Deus chama você para viver coisas que você não tem condição nenhuma de realizar. E se existe uma maneira de você entender o que é de Deus e o que não é, é o que você consegue fazer e o que você não consegue fazer. Se você foi chamado para fazer algo que você é completamente capaz de fazer, então já pode ter um alerta vermelho na sua mente, porque não é de Deus. Porque Deus nunca vai te chamar para fazer algo que você dá conta. Deus só vai te chamar para fazer coisas que você não consegue fazer. Deus só vai te dar coisas que você não consegue sustentar, que você não consegue segurar. É impossível de você segurar. Você está entendendo a pregação? É a mesma coisa de um casamento. Um casamento de sucesso só é possível de ser vivido quando o Espírito Santo se manifesta. Porque o homem não entende a cabeça da mulher. E a mulher não entende a cabeça do homem. Então é preciso que uma terceira pessoa, um terceiro elemento venha e faça esse intermédio. Então, naquele momento da briga, da discussão, o homem está achando que está certo, a mulher também está achando que está certo. E se tem duas pessoas certas numa discussão, como é que resolve? Tem como resolver? Os dois estão certos. Você chega no juiz, você chega lá no tribunal, o juiz chega diante de uma pessoa, chega lá, tem uma pessoa que vai vir lá trazer a causa. E aí tem um outro que está sendo acusado. O juiz ele vai olhar quem é que está certo e quem está errado, não vai? É assim que funciona a lei. O juiz vai ver quem está certo e quem está errado. Só que se tem duas pessoas que estão certas, e na verdade até estão certas nos seus pontos de vista, como é que você resolve? É só com o Espírito Santo. É por isso que tem tanto casamento sendo destruído nesses dias. É porque são casamentos que tentam se sustentar sozinhos. É o marido tentando sustentar o casamento. É a esposa tentando sustentar o casamento. E aí, o cordão de duas dobras, ele vai quebrar.
Mas a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Por quê? Porque é a esposa, é o marido e o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem sustenta todas as coisas. É o Espírito Santo que vai sustentar você nesse